Curitiba também teve um fenômeno assim, mas aqui tinha uma outra coisa, porque tinha o rock, mas acho que o Vlad vai concordar comigo que aqui tinha um problema com o cover. Então tinham vários bares de rock, de coisa assim, só que tocava cover, o autoral não tinha espaço. E ali com o Holy Bar, né, do Marcelinho, daí abriu 92, daí abriu o Circus, aí abriu o Aeroanta, né, o Aeroanta que era de São Paulo, abriu uma franquia aqui. E aí tinha o Linus Bar, né, falecido recentemente, mas que foi 40 anos o bar punk aqui da cidade, né? Quer dizer, o bar tá lá, né? O Linus que faleceu. Mas a situação é que os músicos tocavam em pequenos lugares, não tinha muita opção ali. E aí a cena se mesclava, indie, psychobilly, punk, metal, etc., industrial, hardcore, eram os mesmos lugares, porque o resto era para cover. Então a coisa do cover aqui é que pegou. A Euroanta era casa de show. Quando as bandas começaram a bombar, isso muito na onda de MTV, crítica da Bis, especiais, começaram a falar fora, o Abonico fez artigos bacanas, JB Meredos, Miranda. Começou a cidade a ter uma certa projeção ali, saiu naquela época o Curitiba em Concert do Elinho, saiu as coletâneas, os compactos, aliás, do JR. E aí, ali, entre 92 a 94, surgiu aí também o Pinheads, começou a bombar, o Resist Control logo em seguida, né? O Boi Mamão com aquela moral, né? Que os caras faziam... Era som de gente grande, né? Porque para underground vão combinar. O Boi Mamão era som bem feito, diferente, exótico e bem tocado, né? Não era tum-tá, tum-tá, tum-tá. Né? Ele já estava numa coisa mais madura, né? Um som underground bem elaborado, né? E aí, naquele período, acho que aconteceu uma coisa curiosa, assim, porque daí veio o Caderno Fã, veio o programa que a gente tinha na Rádio Rock. Imagina, a gente tinha 14 mil pessoas de audiência, cara. 14 mil pessoas. É o terceiro lugar no Paraná, tocando banda underground. Né? E o Caderno Fã, 65 mil leitores por sexta-feira, né, Bonico? Então aquilo começou a Mas dar um resultado. 100 mil pessoas, chegou a ter Chegou a 100 mil 100 mil, né? pessoas na sexta-feira. Chegou a 100 mil. Né? E aí, nessa situação, as bandas começaram a ter mais público. Começou de 30, de 50, de 100 pessoas a ter 200, 300, 400. E as bandas começaram a tocar no Aeroanta ali para 800 pessoas, 1000 pessoas. Ou tocar numa festa de alguém, que era uma festa mais bombada, com DJs, não sei o quê, e tocar para 3, para 5 mil pessoas. E eu acho que isso não se desfez. Sabe que eu tenho uma tese sobre isso. Eu acho que com a internet, o mercado de nichos locais e globais, o pessoal se encontrou melhor. Né? E também vieram as plataformas, né? Depois veio o streaming. Então as pessoas acham isso muito mais facilmente. Então existe o que eu acho que é uma desterritorialização da cena local. Né? Ela fica muito mais fracionada em nicho. E aí esses nichos têm pouco público, mas tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Aqui em Curitiba eu já falei isso para eles aqui. Eu acho que tem uns 30 cenários em Curitiba hoje. E Tem uns teve 30. também, É um Manuel, monte de cenas separadas, a turma toca só entre eles. Né? E antes a gente tocava com todo mundo, então todo mundo se conhecia. Então Manuel, é mais esse fenômeno, eu acho. Fala, Bonico, Manuel, desculpa. teve também a derrocada do modelo de negócios da indústria fonográfica, né? Nesses Também. últimos 15 anos, até em vários documentários recentes, aí tem até um bem legal na Globoplay chamado System Shock, como o MP3 mudou o mundo, a indústria fonográfica não ficou atenta à questão da digitalização da música e, sobretudo, à questão da pirataria da música. Pirataria no melhor sentido mesmo, da cópia. Aquela coisa que a gente já fazia das fitas cassete, o Vital, o Badaró faziam, copiavam os discos na fita cassete, começou a rolar direto com as trocas peer-to-peer em MP3. E foi, acho que essa derrocada do modelo de negócio da indústria da música, do formato do disco, que soterrou quase todo mundo, menos o pessoal do sertanejo, que inventou um sistema próprio, uma engrenagem própria para continuar a subsistência deles no Brasil. Por isso que eles dominam aí, nos últimos 10 anos, tem um domínio pleno e absoluto da indústria da música no Brasil, por exemplo.
Só fazer um complemento aí. Uma das últimas coisas que eu fiz aqui, eu e o Digão participamos de pesquisa, roteiro, e tudo é uma fina camada de gelo. Produção do Fabiano, que é do Senhor Banana, e o Tchê Vinícius, que é um cineasta gaúcho. E participou várias pessoas da cena, né, nesse filme. E a gente discute isso no filme, né? Que teve algum momento ali que mudou a regra do jogo, mas eu acho que, na verdade, as cenas estão vibrantes. Eu acho que a música está com muito mais oportunidade. A diferença é que antes existia uma garra e um amor por isso, que era muito difícil de fazer, que eu acho que, inclusive, marcou, né? Tanto que o grupo 90 Under lá está bombando. Por quê? Porque existe um carinho, existe uma ligação entre as pessoas do cenário dos anos 90, porque foi um tempo de aprendizado, de desenvolvimento e de conquista, né? As cenas realmente floresceram pelo Brasil nesse período, muito porque, lógico, o underground chegou à grande mídia, teve espaço na MTV, existia uma crítica impressa, né? Interessante. E agora acho que a coisa está pulverizada, então tudo tem menos capital simbólico. Acho que essa imagem do que a geração que a gente participou dos anos 90, essa imagem do que foi feito, acho que ela vai ficar, porque é um referencial de um período em que conseguiu se colocar alguma coisa ali de diferente, né, que não era o esquemão da grande mídia, e conseguiu fazer acontecer de uma maneira legal, né, que conquistou público, a galera curtia. E depois eu acho que agora tem um monte de coisa legal, mas está tudo, né, pulverizado, né, na internet. E outra coisa, como mudou a forma de consumo de música também, isso fez com que a música deixasse de ser um fim. Ela passou a ser só um meio. Hoje as pessoas não saem para ver um show, elas saem para se divertir, para pegar alguém, para fazer sexo, para usar droga. O show é o que menos importa ali. Tanto que os festivais, Lollapalooza, Rock in Rio e etc., os grandes festivais, vendem a experiência, não vendem a música que está sendo tocada no palco. Então, o artista que está ali é o que pouco importa para quem vai a esses shows, né? E a molecada da nossa faixa etária, quando era adolescente, via a música como fim, procurava se espelhar naqueles ídolos, usar as camisetas de banda. Hoje, uma molecada não usa mais camiseta de banda. Você olha por aí, criança, adolescente, usa o quê? Camiseta de time de futebol. Os grandes ídolos mundiais viraram os Messi, os Ronaldos, os Neymar. Você É vê uma um monte de laquinha gente dos gamers, hein, Abonico? e Os o gamers, universo de a game galera de game hoje está bombando, hein? pois é, e o universo Tá de mais que game também que videogame. abocanhou um grande pedaço dessa indústria do entretenimento também. Não bastasse o futebol, né? Então a música deixou de ser o fim, né, a finalidade principal. Hoje pouco importa a música que você está ouvindo, o que importa é o que você está fazendo para essa molecada, né? Para quem tem 15, 20 anos e teoricamente teria vontade de mudar o mundo, né? Como a gente tinha nessa idade. Só Eu creio fazendo. que a nossa geração era muito orgânica também, né? A gente era muito de troca. Eu nunca tive banda, mas eu sempre acompanhei muita banda, porque a minha ligação com música sempre foi muito forte. Inclusive, meus últimos trabalhos de poesia são poesias em quadrinhos de poemas inspirados em Joy Division. Então, não tem como não ter um envolvimento. E se tinha um evento de banda, tinha lá a galera do Zine, o pessoal de camiseta, artigo, né? E aqui no ABC sempre foi muito forte a questão do rock, o punk rock, o pós-punk, então a gente sempre teve uma cena forte. O que eu vejo hoje em dia é que a galera daqui, que sempre foi muito forte, acaba indo para São Paulo, até porque é muito perto, né? Você pega um trem, 15 minutos, 20 minutos, você está em São Paulo. Então lá acontece tudo. Dá-se a impressão que não tem um fomento na cidade, e tem. Eu participo do coletivo Rock, a gente é um coletivo enorme aqui no ABC. Os últimos eventos, creio que nos últimos 4 anos de rock, a galera meio que compactou para poder ter uma cena, para a galera voltar a se ajudar, né? Porque, por exemplo, se
Hoje tem um show punk, a galera não vai porque não escuta punk. Na nossa geração, isso não acontecia. A gente ia no evento porque a gente queria ouvir música, saber o que estava acontecendo, né? E a gente tem um curso livre de rock na Universidade Federal aqui do ABC. Acontece muita coisa bacana que acaba pessoas de fora apropriando, né? E as pessoas daqui não. E a gente fala da nossa geração porque, por exemplo, a gente tinha pista de skate, então muita coisa aconteceu na pista de skate, a gente fez muito fanzine ali, colando ali, né? Ouvindo a banda tocar, então era todo um movimento. E eu vejo que essa geração de hoje não tem essa ligação com as coisas. Eu queria ouvir um disco, eu queria saber do encarte, né? Tinha a questão do papel, da arte, de tudo mais. Hoje não se tem isso, né? Eu vejo até pelos meus filhos, assim, eles escutam música, tem 10 mil músicas lá no Spotify, não quer saber, sabe, discografia, aquela relação que a gente tem com a banda que a gente gosta, né? E eu acho que isso se perdeu, né? A gente ia atrás, né? A gente ia na loja de disco, fuçar o que chegou de novidade. Nossa, que capa legal, vou ouvir. Né? Como você falou dos teus filhos, né? A música Mudou. Só a um clique de distância, Sim. né? Ah, não gostei dessa música, em 10 segundos já muda para outra. É que nem agora, eu tenho visto uns encartes, acho que o Leandro aqui no ABC tem feito de algumas coisas para algumas bandas, e eu piro nos desenhos que ele faz, falo, cara, isso é tudo a ver com a banda, né? Que essa coisa do punk e tal. E é identidade. E eu vejo que essa geração não. É tipo, eu vou no show, acabou, não tem, né? Agora a gente é aquela coisa do apaixonado pelo que se faz, né? Eu acho que se fosse diferente, a gente não estaria fazendo até hoje, né? Por exemplo, a gente está falando da preservação da música, eu tenho feito isso com os fanzines. E dá essa impressão, quando eu estou falando de fanzine, eu estou fazendo fanzine só, mas não é só fanzine. O fanzine é registro aqui no ABC de toda uma geração, aliás, de mais de 3 gerações, né? Então, pensando que eu estou fazendo isso também há mais de 30 anos, e 30 anos tem o DZK aqui, 30 anos tem várias bandas aqui, a gente meio que está todo mundo no mesmo caldeirão ali. E você vê que a coisa não saiu dessa galera, assim, a galera que se formou banda, arte, produção cultural, assim, tem toda uma relação diferenciada da gente, que tinha aquele zelo com a fita cassete, né, com a demo, de explicar, né, de mandar carta. É totalmente diferente essa questão. Então, eu acho muito importante mesmo o registro. A Olga fez aqui o livro sobre imprensa independente, também alternativa, e muita gente me procura até hoje, assim, faz pesquisas, coisas assim, e praticamente nos fanzines aqui no ABC, eu acho que eu sou uma das pessoas que mais tem registro, assim, então tem coisas do Baraldi, né, de cartunista, das bandas que vieram tocar no ABC, a gente teve no Cidadão do Mundo uns anos atrás, se não me engano, Varukers tocou com Cólera, você não conseguiria chegar na estação de trem, cara, de tanta gente que tinha naquele lugar, sabe? Eu acho que eu assisti o show lá embaixo, porque não tinha como nem chegar. E aí eu fico pensando, o que aconteceu depois disso, né? Porque com a chegada da internet as pessoas desconectaram,